Só um minuto, gente. Tô procurando onde é que fixa o tema da live. Ainda tô aqui aprendendo. Vamos ver. Não sei se é aqui. Não, aqui também não é. Não achei. Eu vou pesquisar na próxima. Vixe, tá um efeito aqui. Sem querer eu apertei. Só um minutinho, gente. Agora eu não sei tirar. Sem nenhum efeito. Pronto. Boa noite, gente. Mais uma vez, estamos aqui na live do CREA Ceará. Só um minutinho. Vocês têm um pouquinho de paciência. Peço um pouco de paciência comigo, que eu ainda tô aprendendo aqui nessa função. Tava tentando achar aonde fixa o tema da live. Mas eu sou um pouco analfabete. Então vai ficar, vou descobrir, aí na próxima quinta eu coloco, tá certo? Então, gente, boa noite. Mais uma vez queria agradecer a participação de todas vocês aqui nos nossos encontros às quintas-feiras. E tem sido bem interessante. Mirla já chegou, tô te chamando já, viu, Mirla? Então, a live de hoje é com o tema gênero, trabalho e formação profissional em serviço social. E a gente tem duas queridas e maravilhosas companheiras que irão contribuir com esse debate, duas cearenses que moram em outros estados, mas que sempre contribuem com as ações do CRES, com a profissão aqui no âmbito do estado do Ceará. A Mirla Cisne e a Andréa Pacheco. Então, vou chamar a Mirla aqui. Cadê Mirla? Peraí. Mila, tem alguma configuração no teu Instagram que tá dizendo que tu não pode participar e aí você tem que liberar. Chegou o José. Quem soltou a Lola? Quem? Onde ele tá? Tá aqui o exemplo da nossa live. Onde está o papai? Trabalho remoto. Papai, onde está o papai? Lá fora, vai. É bem rapidinho. Tá, vai. A gente volta pra cá. É sim. Mirla, faz um favor. Eu não consigo te chamar. Onde eu aperto e clico para te chamar, tá dizendo que eu não posso te chamar. Então envia o convite para mim. Aparece aí na tua tela. Você quer participar da transmissão? E aí tu sai e entra. Quando tu entrar, vai aparecer um recado perguntando se tu quer solicitar participar da transmissão. Aí tu envia o convite para mim. Boa noite, gente. Bye, bye. Vão se chegando. Bye, bye. Vamos já começar. Mirla, aparece assim, fazer transmissão ao vivo com o CREA Ceará.
Ah, é porque tua conta é privada, então tu tem que ir nas tuas configurações, tornar tua conta pública momentaneamente para poder entrar. Tá certo? Assim que tu mudar as configurações da privacidade, tu me avisa que eu te chamo, é por isso. E aí já dizendo para Andreia, que é a nossa segunda convidada, se é privada ela tentar fazer a mesma coisa, tornar público. Ficar assim para ficar menos feia. Boa noite, gente. Vamos já começar, viu? Pronto. Olá, boa noite, Mirla. Deu certo, só que tu tem que virar o celular, eu acho que. Não, é porque na verdade eu estava tentando fazer no. Peraí. Tava tentando, mas acho que eu não consegui ver o convite por lá, só por aqui. Então vamos ter que. No Tem computador que não deixar na dá vertical certo, a não mesmo? ser. Tem que deixar na vertical. No computador não. Tem que baixar um aplicativo para dar certo pelo computador. Não, não sou dessa geração, não, jovem. Mas vamos aqui, dá certo. Eu não consegui ver o convite por lá, só por aqui. Então vamos ter que. Deu certo? No computador não dá certo, a não ser. Beleza, vou já parar aqui a câmera, vou tirar aqui do. Tá dando retorno, porque eu tô em 2 lugares, eu vou sair aqui. Tu tem que sair de um lugar. Vou sair. Mas vamos aqui, dá certo. Eu não consegui ver o convite por lá, só por aqui. Então vamos ter que. Deu certo? No computador não dá certo. Saiu, Mirlinha? Eu tô escutando teu Saindo. retorno atrasado de outro lugar. Eu tô desligando aqui o computador porque travou, mas vai dar certo. Quer começar agora ou vamos aguardar mais um pouquinho? Deu certo? Eu acho que a gente pode ir começando, e aí é o tempo que as pessoas vão entrando. Beleza, Pode então ser? boa noite a todo mundo. Um grande prazer estar revendo essa minha amiga linda, que já iniciou bem a live, dando um exemplo concreto dos desafios do home office, né? É, Com o José. com o José. Toda live tem alguma participação especial, seja de criança, seja de cachorro latindo. Daqui a pouco as minhas começam também. É a vida das mulheres. Agora, mais cedo eu estava numa reunião do IFCE, de todos os professores, para a gente avaliar, de acordo com a resolução lá do Conselho Nacional de Educação, né, como a gente iria reorganizar o calendário, se ia voltar com aulas remotas, se não, enfim, fazer uma avaliação. E do mesmo jeito, na hora que eu comecei a falar, toda uma avaliação, José, mamãe, tá vendo, gente? As condições que as nossas estudantes e professoras. Então, boa noite, Mirlinha. Prazer você estar aqui com a gente noite, agora virtualmente. Olá! Mais uma vez. Olá! Com o CREA Ceará. Olá! Vou pedir. Esse é o José. Olá! Olá! Saiu. Olá! Eu já deleguei a função social do pai. Zezé, 7 e volte. Mas vamos lá. Então, Mirla é professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte,
ex-conselheira, né, da seccional do CRES, lá no RN, também coordenadora e professora do programa de pós-graduação em serviço social da UERN, pesquisadora sobre gênero, e aí depois você pode dizer o núcleo, era também do GTP da ABEPS, Relações de Gênero, Classe e Raça, um nome bem grande. E aí a gente tem um prazer enorme de chamá-la aqui para dividir com a gente a temática de hoje, que inclusive era uma das mais pedidas. Eu acho que essa é a nossa 5ª edição. E aqui nos comentários sempre as colegas pediam para a gente discutir sobre essa temática, justamente porque, né, como a gente sabe, o serviço social é uma profissão hegemonicamente feminina e agora, mais do que nunca, né, acho que recai sobre nós a imposição, na verdade, das relações patriarcais de gênero, o peso dessa divisão sexual de trabalho. Muitas de nós, inclusive, tanto na condição de trabalhadoras e acumulamos assistentes sociais e professoras, e mães, mulheres, cuidadoras, enfim, que nos atribuído muitas vezes, na maioria das vezes, esse papel social. Então, Mirlinha, são muitas as questões, inclusive questões complexas, que a gente estava antes batendo um papinho, eu disse, não, precisa de uma conferência, 3 lives para discutir isso, mas queria começar discutindo contigo justamente isso, a tua avaliação como se configura essa divisão sexual do trabalho, obviamente para as mulheres, nesse contexto da pandemia. Qual a tua avaliação nesse momento? Bom, então, oficialmente, boa noite a todas. Agradecer imensamente ao CRES por essa oportunidade de estar dialogando com assistentes sociais nesse momento tão desafiante e com tantas angústias no meio, né? Então, parabenizar a iniciativa. Esse é um conselho que tem minha imensa admiração, embora esteja no Rio Grande do Norte, a gente acompanha, é um CRES extremamente ativo e com uma grande atuação política, que é referência nacional. Então, é um grande orgulho poder estar com vocês. E aproveito também, né, para manifestar aqui que eu me sinto muito à vontade de estar nessa live com vocês, porque a gente sai do Ceará, mas o Ceará não sai da gente, né? Esse barrismo típico do Ceará. Então, é sempre bom estar acompanhando o trabalho de companheiras como a Cíntia, que a gente iniciou no movimento estudantil há quase 20 anos. Então, isso não me envergonha, pelo contrário, é bom saber que depois a gente pode falar em décadas, nos espalhamos, como eu falava numa live ontem, que tinha várias companheiras acompanhando, como a Tati Raulino, que está aí também, e a Andréa Pacheco, que vai compartilhar essa live, né, Luana. Então a gente se espalha no meio desse mundo, como é típico do Ceará, e vamos provocando resistências, né? Bom, esse tema de hoje, ele envolve diversas questões, né? Começar por a participação especial do José, que já evidencia aí o desafio dessa divisão sexual do trabalho em um contexto de isolamento, de uma pandemia. E considerando, como Cíntia já falou, que nós somos uma profissão predominantemente composta por mulheres, somos mais de 90%. Então, toda a carga patriarcal, os desafios do sobretrabalho, da divisão sexual do trabalho numa sociedade patriarcal recai em torno do nosso trabalho, não só como assistentes sociais, mas como assistentes sociais e mulheres, e muitas de nós que são mães, né, pela cobrança que há em torno de determinados cumprimentos ou responsabilização de determinados papéis, que são papéis e atividades que são consideradas femininos, mas que a gente sabe que não são, né? Isso é determinado socialmente e traz, por trás disso, do que aparentemente pode parecer natural ou algo
como se fosse uma vocação natural feminina, mas isso é uma construção social, mas que por força da dominação ideológica, muitas mulheres acabam realmente naturalizando esse lugar de hiperresponsabilização por todas as esferas aí do que envolve o chamado cuidado. E aí o cuidado com a família, e aí com crianças, com idosos, as que são casadas com homens, muitas vezes também se sentem responsáveis por todo o cuidado, mesmo sendo um adulto com todas as suas funções absolutamente ativas, mas ainda assim parece que quando chegam dentro de casa sofrem algum problema de prostração, que parece que não conseguem andar para pegar um copo d'água, né? Então fica hipnotizado diante de uma televisão e chega ao cúmulo de muitos pedirem até o controle remoto na mão dentro de uma rede. Então, isso não é uma cena incomum, enquanto as mulheres estão fazendo diversas atividades ao mesmo tempo. Você tem um rei dentro de casa que acha que deve ser servido nas mãos. E aí não é só o homem, às vezes isso também acontece entre mulheres, entre filhas com as mães, por exemplo, por conta dentro do patriarcado, dentro dessa divisão sexual do trabalho, a maternidade, eu diria que ela é a maternidade patriarcal. A maternidade que segue o modelo patriarcal, ela é a mais pesada, porque as mães se sentem como se tivessem uma obrigação, como se isso também provasse que são boas mães, de estar o tempo inteiro cuidando e à disposição dos outros. Né? Mesmo você tendo filhos e filhas adultas, muitas mães se colocam no papel de serem responsáveis pelo cuidado com toda a roupa. A roupa tem que estar sempre limpa, muito cheirosa, bem passada, ou como cearensemente a gente pode dizer com tranquilidade, bem engomada. A comida, a louça sempre lavada, a casa limpa. E muitas dessas mulheres que fazem tudo isso também trabalham, inclusive, fora de casa. E quando chegam, se convencionou chamar, né, de dupla ou mesmo tripla jornada de trabalho, mas eu concordo com a Maria Bethânia Ávila, não se trata de dupla, porque são jornadas extensivas e intensivas de trabalho. Quando a gente remete a essa nomenclatura dupla ou tripla, parece que essas coisas são separadas, né? E é uma linguagem mais matemática. Mas é de perceber que no mundo do trabalho, a divisão sexual do trabalho faz com que as nossas atividades elas estejam vinculadas, elas sejam extensivas umas às outras, do doméstico ao público. Então, são atividades e profissões que são vinculadas ao mundo da reprodução social, a reprodução da força de trabalho. Né? Então, eu diria que um dos grandes desafios nossos é desnaturalizar esse lugar socialmente imposto, porque eles traz uma série de implicações para as mulheres, que vai desde um desgaste emocional muito grande, tanto que o adoecimento mental, a saúde mental das mulheres é impactada porque nos sentimos responsáveis por todo o equilíbrio emocional de vários outros seres humanos. Veja, se já é difícil a gente dar conta do nosso, em contextos de uma sociedade tão predatória como a gente está vivendo, em contexto de uma pandemia, imagina a gente dar conta da nossa saúde mental e de várias outras pessoas. Isso é extremamente desumano. Então, há uma carga aí que eu destaco, que a gente chama de um trabalho emocional, que muitas vezes não é considerado. Ele é completamente invisibilizado. O trabalho doméstico, ele até consegue hoje ser mais percebido como trabalho. Não tão fácil, mas graças a um grande acúmulo do próprio movimento feminista, muitas pessoas já passam a falar de trabalho, né? Trabalho doméstico, que muito tardiamente foi regulamentado, ainda com vários problemas, desafios, mas enfim. Mas dentro desse trabalho doméstico existe vários trabalhos que não se restringe à dimensão do trabalho apenas, digamos, material, em relação às atividades domésticas, de fazer comida, de arrumar a casa. Tem outros trabalhos que permeiam esse ambiente doméstico, que eu dou esse destaque especial, o que a gente chama de trabalho emocional.
Mas há também, associado a esse trabalho emocional, um trabalho que é extremamente desafiador, que a gente chama de trabalho procriativo. O trabalho procriativo vai desde a gestação até toda a responsabilidade e cuidado com o desenvolvimento das crianças que serão futura força de trabalho. Um trabalho que não é visto como trabalho, mas uma dádiva divina, uma grande realização da mulher, a sua grande missão na Terra. Né? A sua grande missão divina. E aí eu não estou descartando a alegria que pode ter e tem certamente na maternidade, o prazer que a maternidade pode trazer. Mas ela não é só isso. Ela traz uma série de desafios e exatamente porque vivemos a maternidade em solo patriarcal. Senão, de fato, ela deveria ser só alegria. Mas como fica toda a carga de trabalho, de responsabilidade da educação de um ser humano, que não é uma coisa fácil, e de todos os trabalhos que envolvem nisso, sob responsabilidade de uma pessoa, que no caso são das mulheres, isso se torna uma carga muito pesada e injusta, né? E aí é desumano nos cobrar sempre o sorriso, nos cobrar sempre estar bem, feliz e disposta para quê? Para estar servindo. Então, dentro desse trabalho procriativo, também tem um outro que a gente chama que é o trabalho sexual, que na divisão sexual do trabalho, as mulheres são subordinadas sexualmente, inclusive a transar sem ter vontade, para satisfação do outro. Olha, talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo achar que isso não existe mais. Infelizmente existe. E isso não é coisa da nossa mãe, da nossa avó. A gente vê mulheres jovens com essa percepção de que o sexo, o homem precisa de sexo, como se nós não precisássemos. A gente precisa, tanto quanto eles. Agora, isso precisa ser, a relação sexual precisa ser um desejo mútuo de entre duas ou até mais pessoas, mas contanto que todos os envolvidos e todas realmente tenham desejo e não se sintam coagidas como uma obrigação sexual, né? Que a gente chama há um contrato sexual em muitas relações que as mulheres, por conta do patriarcado, se veem na obrigação de satisfação do outro, ainda que em detrimento dos seus desejos. Ou seja, uma palavra que é bem simples, de 3 letras, para as mulheres conseguirem verbalizar é muito difícil, que é não. Não, eu não quero. Não, eu não posso. Então, a palavra não parece que ela é proibida, né, no vocabulário das mulheres, que é um direito nosso. E por que isso acontece? Cíntia, tu me controla no ponto, viu? Tá. Porque sou assistente social. E cearense. Por que isso acontece? Aí vem, eu vou falar muito rapidamente para a gente não ficar num debate acadêmico e tal. Acho que a gente tem que entrar na discussão, no debate, na pandemia. Mas muito rapidamente, tem uma categoria que eu gosto muito, que foi construída, foi cunhada por uma feminista materialista francesa, que o nome dela é Colette Guillemot, que para mim é uma grande referência dentro do feminismo materialista, que ela trata das relações de sexagem. E ela trabalha a questão da ideologia de uma suposta natureza feminina e como essa ideologia está vinculada a uma base material, que se dá nas relações de sexagem. O que seria essa sexagem é o processo muito rapidamente, de coisificação das mulheres. Então, nós nos tornamos coisa, e é uma coisa a serviço do outro. Esse processo de nos tornar coisa, que também é típico de alienação, que envolve o trabalho assalariado, para as mulheres, em particular, vem a dimensão do patriarcado que nos coisifica em relação aos homens, inclusive, como coisas voltadas à satisfação das necessidades deles, né? Isso vai implicar em vários processos de apropriação, como desdobramento dessas relações de sexagem, de coisificação das mulheres. Nós somos, por não nos pertencermos, por sermos coisas do outro ou voltado para o outro, nós deixamos de nos pertencer.
pertencemos ao outro. Isso combina muito também com Simone de Beauvoir, quando ela fala da ideologia do outro. Então, é sempre para o outro. E se eu digo não a esse outro, a qual a sociedade diz que eu pertenço, eu sou taxada. Eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mulher, eu sou, enfim. Aí vem vários adjetivos, né, que vagabunda, vadias, daí que vem inclusive a história da marcha das vadias, por essas formas de adjetivação que nos desqualificam como seres humanos. Então, quando a gente diz um não para nos afirmar, veja, quando eu digo não, significa que eu tenho um desejo próprio, que eu imponho um limite, que eu digo não. Mas o não é aceito, né? Exatamente porque nós não somos reconhecidas como sujeito. E aí é uma diferença extremamente significativa em relação aos homens. Mesmo pertencendo a uma única classe, digamos, somos todos da classe trabalhadora, mas dentro dessa classe vai ter diferenciações em relação de exploração. Porque se os homens também sofrem processo de exploração pela classe, as mulheres, além de sofrer como classe, elas têm também essa superexploração do ponto de vista patriarcal, porque nós temos o nosso tempo totalmente apropriado. O nosso tempo, o nosso corpo, o nosso trabalho, o produto do nosso trabalho. E fazemos um trabalho que não é considerado trabalho e não é remunerado. E aí isso vai caracterizar também uma diferença entre apropriação e exploração. Porque se é correto que os homens também são explorados no capitalismo, eles não são apropriados como as mulheres são. Qual a diferença? A apropriação, ela não tem uma dimensão mensurável em termos de uma contrapartida em relação a uma remuneração. Seja em peça, seja em salário. Então, você tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu corpo apropriado e você não recebe absolutamente nada com isso. Então, é por isso que a Colette Guillemot, ela faz ela diz que as relações de sexagem, elas são uma espécie de prolongamento de relações servis, ou mesmo escravistas. Aí, a princípio, isso pode parecer muito exagerado, mas basta a gente voltar para o exemplo de um sexo sem desejo, para a gente perceber como isso ainda é muito forte. Por que muitas mulheres cedem a um sexo, e aí ceder não é consentir, né? Existem relações de poder desiguais que levam muitas mulheres a se verem numa condição de que tem que ceder. Mesmo o seu corpo e o seu desejo dizendo não, mas ela não tem poder de dizer não, muitas vezes. Ou não se acha que pode, né? E aí vem várias explicações. Exato, porque muitas mulheres, inclusive, e aí se a gente pensar no contexto de hoje, né? As mulheres aí que houve uma intensificação, né, da sua jornada de trabalho assumindo né, as tarefas de casa, dando conta do trabalho remoto, ou aquelas que não estão em condição de isolamento social, né, trabalhando e depois voltando para casa, cuidando dos filhos. Enfim, as mulheres ficam externadas, mas como é tão naturalizado de que a relação, né, no casamento, a mulher tem um papel, uma obrigação, muita mulher inclusive se culpa por ela não estar com desejo naquele momento e se submete, né, às relações sexuais. Então, nesse momento, há também uma intensificação, né, desse processo que não deixa de ser um ato de violência, né? Exatamente. Vai sair em português um livro de uma outra feminista materialista, que é a Nicole Claude Mathieu. Foi traduzido já está traduzido para o português, mas ainda não foi lançado. Foi traduzido pela Julie Falquet e a Maíra Kubik-Mano, que o título do livro é exatamente esse: Quando ceder não é consentir. Porque isso, assim, você dizer um sim, mesmo seu corpo dizendo não, tem determinações de desigualdade de poder para que isso aconteça.
Uhum. Enfim, Mas, seriam vários exemplos de relações de sexagem, de apropriação que nós uhum, sofremos, mas um outro para finalizar e a gente tentar entrar na conjuntura é, é a questão do estupro. Aliás, até antes dele, assim, os assédios que nós sofremos, as chamadas mão bobas, que não são nada bobas, que violentam o nosso corpo nos transportes públicos, o nosso medo de sair à rua, à noite, andar sozinha. Por que a gente sente isso? E isso, para mim, é prova vital, assim, inquestionável da força ainda do patriarcado nas nossas relações. Nós temos uhum, medo porque o nosso corpo, ele não tem autonomia, a nossa vida não tem autonomia como mulheres numa sociedade patriarcal. Pelo que Colette Guillemot aponta, nós não nos pertencemos. Nós pertencemos ao outro e por isso ele se vem com a autoridade, com o poder, com o direito de passar a mão no nosso uhum, corpo. Então, uhum, essa busca de respeito pelo nosso corpo, de autonomia do nosso corpo, ela é algo que é muito importante, muito caro ao feminismo, porque associada a isso tem todos os outros desdobramentos das desigualdades e das violências múltiplas que implicam sobre a vida das mulheres, né? uhum. Aí eu não sei como é que Eu vai ser o queria. processo. Fale. Conduz aí, eu não posso brigar com você. Não, muito interessante. A gente podia passar a noite, a live toda, falando sobre essas relações de sexagem, mas eu queria trazer essas relações de sexagem para pensar, né, o nosso lugar na divisão social, Como técnica e assistentes sociais, sexual né? do trabalho como assistente social, né? Inclusive porque nós também estamos no campo do trabalho improdutivo, nas políticas sociais ou nas Isso. políticas de cuidado, né? Inclusive, historicamente, esse foi o lugar associado e construído Uhum. para o serviço social. E aí, só uma reflexão, por exemplo, nesse momento de pandemia, inúmeras assistentes sociais, e aí, sobretudo, as colegas que estão na saúde, têm sofrido os assédios, né, para o trabalho, inclusive de requisições indevidas, de colocar o assistente social como a secretária do médico, como ler o boletim Sim, médico, sim, sim. né? Então, a autoridade do médico, que em grande medida, inclusive a medicina como uma profissão tradicionalmente masculina, né? Era historicamente a medicina, a advocacia, né? E aí, você acha que isso reflete essas relações de sexagem? Com certeza. E aí não é só no serviço social, né? Então, todas as Uhum, profissões e atividades consideradas femininas, elas carregam uma subalternidade e que se expressam, inclusive, nos baixos salários. Isso aí teria... É porque é difícil, tem pouco tempo, mas assim, isso se dá não apenas por uma dimensão ideológica. Ah, tem mais mulheres, então é desvalorizar. Também essa dimensão ideológica está presente nessa desvalorização. Então, assim, na divisão sexual do trabalho, a Danielle Kergoat, que é uma grande referência na discussão dessa categoria, ela vai dizer que ela é pautada por dois princípios organizativos, que é da divisão entre o que é considerado feminino e masculino e dessa separação, mas além disso de um processo que ela chama de hierarquização. Então é uma hierarquização de sexo. O que é considerado mais valorizado é do campo masculino e o que é desvalorizado é considerado feminino. Mas há também um histórico, digamos, de relações materiais por trás disso. Porque, assim, não dá para aprofundar, mas eu vou citando também uhum, algumas autoras que podem ajudar vocês depois a pesquisarem, né? Mas, assim, a Paula Tabé, que inclusive também, por coincidência ou não, é outra feminista, não é coincidência, materialista, ela vai dizer que ao longo da história do próprio desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, nessa divisão sexual do trabalho, as mulheres foram sendo alijadas de acesso à técnica, à tecnologia e às matérias-primas duras e às armas.
Então a gente ficou praticamente, isso de forma hegemônica, lógico que tem exceções em algumas comunidades, enfim, mas a gente fica num processo de trabalho produtivo muito restringida às nossas mãos. Por isso que o nome do texto dela chama Mãos, Armas e Instrumentos. Os instrumentos e as armas, historicamente, para os homens, inclusive a técnica e tecnologia. E quanto mais tecnologia, mais valor agregado se é capaz de ter em um produto. E, historicamente, nós não temos acesso à técnica e à tecnologia. Mais recentemente, nós temos, mas sempre de forma muito, muito inferior em relação aos homens e com nenhum estímulo. E com muita carga de preconceito a enfrentar. Então, nas ciências duras, nas tecnologias, a minoria são de mulheres. E, lógico que a dimensão ideológica conta muito dentro dessa divisão sexual do trabalho. Isso não é considerado de mulheres. Então, isso vai ter implicações também materiais de acesso à produção e usufruto da riqueza. Então, se historicamente os homens estão em atividades que envolvem mais técnicas, máquinas mais desenvolvidas, logicamente eles vão ter maior capacidade de produção e maior capacidade de acesso à riqueza, né? Um exemplo muito simples disso é na própria agricultura. As mulheres agricultoras, quais são os instrumentos que elas trabalham? São instrumentos ainda rudimentares, geralmente produzidos por homens, o que gera relações de dependência, também porque a gente também precisa produzir instrumentos, e com nenhuma tecnologia. É uma enxada, é uma pá e as mãos. Mas os homens, quem vai para o arado? Quem tem um trator? Então, qual é a capacidade produtiva deles, né? Então, é um exemplo para ver como realmente essa dimensão material do acesso aos instrumentos, a própria matéria-prima, a técnica e a tecnologia tem a ver. No campo do serviço social em particular, assim como outras profissões que são predominantemente compostas por mulheres, a gente se localiza no campo da reprodução social. A gente não produz mercadorias. A gente não está no mundo da produção de valor diretamente. A gente entra num trabalho, portanto, literalmente, teoricamente, que não produz valor. E aí, logicamente, isso leva a um tipo de desvalorização também do nosso trabalho. Só que aí vem o grande desafio. Sem a reprodução, não há produção. E esse é um grande desafio do feminismo para as mulheres. Eu costumo dizer que, assim, se a gente fizesse uma greve geral e nenhuma mulher trabalhasse em nenhum tipo de trabalho, seja remunerado ou não, dentro de casa, enfim, o mundo para. Tem um impacto diretamente no mundo produtivo. Então, ainda que a gente não produza diretamente o valor, nós garantimos a reprodução da mercadoria principal, que é a força de trabalho. E sem ela não há produção de valor. Só que isso é um árduo trabalho do processo de formação de consciência para a gente se dar conta também do poder que isso tem nas nossas mãos. Talvez a pandemia nos ajude nesse sentido a demonstrar a nossa importância também, né? Assim, profissionais da saúde hoje estão na linha de frente, são fundamentais. E cerca de 80% ou 85% da saúde são de profissionais do sexo feminino, né? Então, assim, são questões para a gente tentar correlacionar. No início dos meus estudos, que isso já me inquietava, o porquê do serviço social para ser predominantemente feminino, e aí, como a Cíntia falou, nós não nos inserimos apenas na divisão sociotécnica do trabalho, como diversas vezes a gente lê a Marilda falando, mas também na divisão sexual do trabalho. E, para minha sorte, eu encontrei uma citação da Marilda dizendo que se nós somos uma profissão, na minha sorte, né? Porque eu falando não é nada, mas a Marilda deu um peso. Isso aí, não sou eu, é a Marilda. A Marilda disse, então prestem atenção. Só que passou despercebido por muita gente. Escrevi essa citação em vários dos meus trabalhos para tentar dar esse peso, da importância disso. Se nós somos uma profissão predominantemente composta por mulheres, toda essa carga, mais ou menos assim que ela fala, de preconceito, de desvalorização das mulheres na sociedade que a gente vive, reflete no serviço social. Logo, aí Marilda que diz, hein? Logo,
o processo de luta das mulheres é também tributário da luta pela renovação profissional, né? E aí essa renovação, Uhum. tanto do ponto de vista, para a gente entender aí a importância do serviço social crítico, do nosso projeto ético-político, mas também do entendimento de que essa renovação, o feminismo é importante, a luta das mulheres, para o combate ao conservadorismo. E o Uhum. conservadorismo tão explícito nos dias de hoje, né, nesse Uhum. desgoverno dessa família bolsonarista, denuncia como esse conservadorismo está associado ao patriarcado. Aliás, para ser Uhum. mais precisa, a um heteropatriarcado racista. Então, essas Uhum. dimensões não são meramente de valores, questões culturais. O projeto conservador ele tem uma raiz que é estruturada no combate ao feminismo, ao movimento negro, ao movimento LGBT, e não é à toa, porque são movimentos que desafiam essa ordem. Exatamente porque a Uhum. raiz do seu sentido de existência, digamos assim, está em questões que são estruturais. Então, Uhum. naturalizar que a mulher é inferior, que a mulher tem vocação para a maternidade patriarcal, para o cuidado, naturalizar uma inferioridade em termos racistas, naturalizar uma obrigatoriedade da heterossexualidade, são funcionais à lógica de reprodução de um sistema que se baseia em superexploração. Então, Uhum. nos tornar desiguais socialmente possibilita superexploração dessas pessoas e a utilização de determinadas atribuições, especialmente aí para as mulheres, para realizar, inclusive, trabalho não pago. Né? Uhum. Então, a gente tem uma força de Miglinha, trabalho mal remunerada e muitas vezes sequer ela é paga. a gente já está aqui, passa rápido, né? Em meia hora, 35 Eu te minutos. disse. Mas queria fazer uma última questão, inclusive pegando o gancho dessa tua última reflexão, e aí relacionada à conjuntura, inclusive foi uma das questões abordadas pelo curso, eu acho que é para entender o mundo, né? Pandemia, enfim, foi agora terça-feira. E agora eu esqueci do nome dela, que é uma argentina fantástica, eu acho que você sabe do nome dela, não sei se era Mônica, mas enfim, ela finalizou a fala dela dizendo que a pandemia ela também demonstrou a importância do trabalho improdutivo, né? Uhum. Tanto relacionado aos serviços essenciais, às políticas sociais, em grande maioria, né? As trabalhadoras que estão garantindo os serviços essenciais são mulheres, desde as profissionais de saúde aos serviços gerais, enfim, como também o próprio trabalho doméstico, né? Sim. A esse cuidado do lar, inclusive dos doentes, enfim. E aí eu queria que você, nessa reflexão, nos apontasse aí a importância, né, da construção de uma outra economia, né, de uma economia classista, feminista, né, antirracista, para a gente pensar essa crise e as lições da crise, né, para a nossa sociedade, né? Porque eu acho que, de fato, espero que a gente aprenda algumas lições, né, que o Uhum. planeta, enfim, que essa pandemia tem nos dado, né, para a gente pensar essa crise e a vida nas condições de vida e trabalho do nosso público, né, de assistentes sociais, em grande medida mulheres, né, que moram nos territórios, nas periferias, enfim, mulheres negras periféricas. Exato. Bom, eu acho que a grande lição que essa pandemia nos dá é valorização da vida acima de tudo e acima do lucro. A gente vive uma sociedade que tem como objetivo e fim
o lucro acima de tudo. E a gente precisa inverter isso. Não é o lucro acima de tudo, é a vida e os sentidos da vida humana acima de tudo. Esse é o nosso desafio. E esse precisa ser o mote que deve unificar um projeto político em termos da construção de uma outra sociedade. Uma sociedade que visa apenas o lucro em detrimento da vida, em detrimento das pessoas e da natureza, ela não pode dar certo. E essa pandemia denuncia, eu falava ontem numa live, para mim essa pandemia denuncia a falência do neoliberalismo. Não quer dizer que ele morreu, que ele não possa vir até mais fortalecido. Mas o caos da saúde pública, a demonstração de que sem a intervenção do Estado, sem a intervenção do SUS, a gente não vence essa pandemia, a gente vai ter aí um genocídio. Aliás, já estamos vivenciando um genocídio. Exatamente, em consequências também de um processo histórico aí de precarização, de privatização da saúde, de precarização do trabalho dos profissionais de saúde. Quantos profissionais de saúde já perdemos? Foram cerca de 80 na enfermagem. Da última vez que eu vi das assistentes sociais já foram 4. Inclusive, eu queria também dedicar esse debate às guerreiras assistentes sociais que, além de tudo, estão na saúde, enfrentando de frente mesmo essa pandemia e com baixas condições, aí, inclusive em termos de equipamentos, né, de EPIs, enfim, para lhe dar um suporte na defesa também da vida, do enfrentamento dessa pandemia. Então, assim, a gente está enfrentando uma pandemia, mas o nosso enfrentamento não é apenas da pandemia, é de um contexto socio-histórico onde essa pandemia surgiu. E a forma de enfrentá-la diz muito também, né? A irresponsabilidade genocida desse presidente nos leva ao desafio, de fato, de termos capacidade de denunciar e de conseguir conversar com as pessoas que ainda o idolatram, para a gente derrubar esse governo como um todo. E não é derrubar o Bolsonaro, é derrubar esse governo e a gente realmente buscar aí construir uma alternativa a curto prazo para salvar vidas. E o nosso desafio maior para mim é esse, é a vida acima do lucro, é a vida acima de tudo. E aí uma vida humanizada, e que ela seja realmente repleta de possibilidades para a gente poder, de fato, sermos seres humanos em plenitude, né? Com nossa total capacidade de criatividade, de realização no trabalho, de realização humana, de sentidos humanos, de prazer de viver, né? Então, que esse tempo chegue, se não para nós, para as próximas gerações, mas a gente que não pode perder isso de vista. Assim, foram diversos comentários, e aí eu acho que foi muito no horizonte daquilo que a gente estava conversando. Eu acho que a boa parte das questões a gente conseguiu dialogar aqui com o que as colegas estavam levantando, e queria finalizar te agradecendo, dizendo que eu estou com saudade. Também. Espero que logo mais a gente esteja juntas e tomando ou em Mossoró, ou em Fortaleza, tomando uma cerveja, se abraçando, né? Se beijando. Muita saudade. Esse tempo vai chegar. Te agradecer as brilhantes, como sempre. Não só brilhantes, mas saborosas, né? De escutar com essa leveza que você sempre traz. E aí, queria dizer para o público, antes da Mirla dar um alô e um tchau, que quando a Mirla acabar de falar, eu vou encerrar para salvar, porque o Instagram fecha com 60 minutos, e reiniciar a live chamando a Andréia, tá certo? Só para você dar o seu alô e tchau. Tá bom, então agradecer imensamente aí o carinho, vi aqui algumas que eu consegui dentro do possível, muita gente querida aí nos assistindo, e é muito bom poder sentir esse carinho e mesmo diante do isolamento saber que nós não estamos sozinhos, né? A gente é muita gente onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, inclusive dentro de casa. Então, assim, nos momentos difíceis, a gente lembrar de que
nas nossas casas, mesmo nesse processo de isolamento, nós estamos juntas. E nenhuma menos, né? Então, que a gente fique em casa, que a gente se cuide, que a gente consiga sobreviver a tudo isso e sair mais fortes e mais humanizadas nesse processo. Um grande beijo, muita força para a gente enfrentar esse momento. Aí eu Voltamos saio agora, já, né? viu, gente? Eu vou encerrar aqui contigo. Beleza, E tá bom. volto com a Andreia. Tá bom, beijão. Beijo. Obrigada, obrigada. Valeu.